Boa noite. Irmãos, eu nunca estive tão nervosa. Eu acho que por 2 motivos. O tema de hoje mexeu muito comigo. E essa música mexe muito comigo e tem a ver com o tema. Agradeço a Rayane, uma excelente escolha de música. Me perdoem se eu vier a me emocionar aqui. Realmente o tema falou muito comigo. Irmãos, quando o Marconi me pediu para pregar, ele colocou bem assim: seja criativa. Aí a pessoa fala uma coisa dessa para uma professora, né? Aí eu fiquei, meu Deus, o que será ser criativa para o Marconi, né? E não sei se eu fui criativa, mas eu mudei um pouco o tema. Não o tema, mas a dinâmica de como acontece. Vocês não vão ver o vídeo agora, ele vai para o finalzinho, para poder encaixar perfeitamente com a temática de hoje. O amor vive, né? Já está nos meus slides, já? Oi. Isso, eu acho que eu mudei um pouco. Vamos ver, que seja feita a vontade de Deus e é para a honra e glória dele. Então, a nossa temática, geral é essa: o amor vive, mas nós vamos falar de o amor que prioriza. Como me chamou a atenção esse tema? O que você tem priorizado na sua vida? O que você tem feito para que Deus seja o primeiro na sua vida? É bem interessante esse tema. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Oremos. Deus de amor, obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu através do chamado pelo Marconi. Deus de amor, que teu Santo Espírito habite entre nós, que nós possamos sentir a presença dele, que cada pessoa aqui seja abençoada pela palavra que será transmitida aqui. Que não haja nenhum orgulho, nenhuma vaidade, nada em mim, ó Deus. Que tudo que sair da minha boca venha direto do teu trono. Isso eu te peço pelo doce amor de Jesus. Amém. Irmãos, como eu modifiquei o slide, eu acho que não ficou muito bom aí, né? Mas o texto base desta noite está lá em Mateus 6:33. Não sei se dá para vocês acompanharem aí, mas se você quiser, fique à vontade para abrir a sua Bíblia. Nós iremos voltar nele depois também. E diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Eu não vou dar muita explicação agora sobre esse texto, porque nós vamos percebendo ao longo do sermão. Está indo aí, não? Como de costume, toda noite tem uma história, né? Um conto, digamos assim. Não conto, se bem que conto também pode ser de fatos do dia a dia. De fatos do dia a dia, né? Mas aqui é real mesmo, bem real. Fala de Philip Vendala, acho que a pronúncia é essa, é Wendala, não sei. Esse homem aí, ele é um renomado escritor de biografias. Ele escreve biografias. E certa vez perguntaram assim para ele, como ele conseguia informações sobre a personalidade e o caráter das celebridades da quais,
ele estava escrevendo, ele escrevia as biografias. E ele respondeu o seguinte: não é muito difícil descobrir o que uma pessoa fez, mas é extremamente complicado descrever que tipo de pessoa ela era. Então, falar dos feitos de uma pessoa para esse escritor, que atua nessa área de biografias, ele disse que era simples, não era algo complicado. O difícil mesmo era falar da personalidade, do caráter dela. E para tentar exemplificar para a pessoa que fez essa pergunta para ele trouxe um fato, né, da experiência dele como escritor de biografias. E ele fez, e o exemplo que ele deu foi a biografia do Duque de Wellington, da Inglaterra. Né? Ele escreveu a biografia dele. E ele disse assim, olha, não foi muito difícil descobrir o que o grande general britânico realizou. Afinal de contas, os feitos dele está aí para qualquer um ver, né? Estão registrados. O difícil foi falar dele, né? Porque eu precisava de algo mais. E aí, quando foi dado a ele os talões de cheques do Duque. E eu não sei quantos aqui ainda usam cheque, mas eu, na minha adolescência, juventude, eu lembro que meu pai tinha talão de cheque. E vem o canhotozinho, não é, do lado? Você destaca e fica o canhotozinho. E naquele canhoto ali, meu pai colocava assim a data, né? A data do dia que ele deu o cheque, a data que tinha que entrar o cheque e para que ele usou aquele cheque. E foi assim que Philip descobriu, pôde falar da vida do Duque. Porque ali naquele canhoto do cheque, ele visualizou, através dos gastos dele, com o que ele gastava, quais eram as prioridades dele ali. E aí eu pergunto, hoje a gente não usa mais canhoto, né, na cheque, com os canhotozinhos dizendo com que você gasta, o que você faz. Mas quais são as suas prioridades? Né? Onde mais você tem investido, né, o seu tempo, a sua saúde, né? O que você tem feito? Não está dando para eu ler, né? Esse negócio pode vir mais para frente? Exatamente. Nossas prioridades revelam quem nós realmente somos. E foi isso que ele descobriu do Duque. Ele descobriu quem de fato ele era. Né? Só assim ele pôde ver. Ele dá um zoom. Qual botão, Fih? Essa tecnologia, né? Gente, já estou com 41. Fica, né, meio difícil. Então, gente, e aí ele descobriu as coisas que ele amava mais, porque tinha vários cheques de coisas que ele gostava de fazer, né, de comprar e tal. E aí, assim somos nós. Nós também temos nossas prioridades, né? Isso dá certo. Nossas prioridades revelam quem nós realmente somos. Então, quem você é aquilo que você ama mais. Quem você ama mais? A sua família? A sua esposa? A sua faculdade? O que você ama mais? O que você ama mais está mostrando para o mundo quem você é. Né? Olha só. Escolhas revelam o que amamos. São as escolhas. Escolha está dentro do mesmo campo semântico de prioridade. Dentro do mesmo campo de sentido. Né? Olha só. Como e onde escolhemos gastar a nossa saúde, o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso talento, revelam a nossa essência.
revelam quem você é por dentro, né? Todas as suas escolhas revelam quem você é. Se você é egoísta, se você é altruísta, ou, que são as palavras que estão na moda aí, né? Altruísmo e empatia. Você é empático? Você se coloca no lugar do outro? Você é altruísta? Você divide? Você ajuda as pessoas? Nós estamos em construção. Você tem depositado parte do seu dinheiro aqui? Tudo isso revela quem você é, as suas escolhas, né? As suas escolhas revelam. Sabe, meus irmãos, nossas prioridades, elas não só revelam quem realmente somos. Se pensarmos que prioridades são escolhas que fazemos, né? Logo, elas vão revelar quem nós amamos. Sabe por quê? Porque elas dirigem os nossos atos e estabelecem o nosso rumo. São elas que vão dizer os atos, as ações que eu vou ter diante das situações que me são colocadas no meu dia a dia, no meu emprego. Será que lá no meu emprego eu vou falar de Jesus? É Semana Santa. Você falou de Jesus? Você aproveitou para falar? Não, eu preferi ficar calado. Então, a sua escolha deixou de apresentar Jesus para alguém. A sua escolha de ficar calado, a sua escolha de não me envolver, não discuto, não é para discutir. Ou se você não quer falar, as suas atitudes estão revelando que você é cristão? Né? Olha só, não pense que as suas escolhas só vão ter consequências e influenciar diretamente a você. Não. As suas escolhas vão influenciar indiretamente o outro. Indiretamente por quê? Porque não é ele que está realizando, quem está realizando é você. Mas ele é atingido por elas. Então, se eu chego lá no meu trabalho, né? E, sei lá, na confraternização, e serve vinho, e eu tomo vinho, uai, Carla, mas você não guarda o sábado? Não vem repor aula no sábado porque você é adventista, mas você está aqui bebendo vinho? Você está aqui tomando uma cervejinha? Você entende como é que eu posso, de alguma forma, fazer com que aquela pessoa pense assim, tá vendo a religião? Olha aí. Guarda o sábado, mas bebe. Guarda o sábado, mas faz outras coisas que não deve. Está entendendo como é que indiretamente a minha escolha vai influenciar na vida do outro? E pode prejudicar o outro que eu posto lá no Instagram? Pode. Não só revelar quem você é, mas prejudicar alguém? As minhas atitudes, as minhas escolhas me influenciam diretamente, mas também influenciam o outro indiretamente. Sabe? Olha só. Uma escolha errada muda tudo. Uma escolha certa também pode mudar tudo, sabe? Pode colocar tudo a perder, ou pode colocar tudo para você ser um vitorioso, um homem de sucesso, um cidadão celestial. Pode ou não pode? Uma escolha, uma prioridade no lugar certo, na pessoa certa, melhor dizendo, né? Olha só. O que decidiremos será baseado em nossa escala de valores. Eu fiquei assim, escala de valores. Eu sei o que é valores, sei o que é escala, mas eu queria entender mais isso. Escala de valores. E aí eu fui pesquisar. E aí eu vi, na minha pesquisa, que dentro de uma escala de valores, nós temos dois polos. O polo positivo e o polo negativo. E sempre você vai ter, assim, dentro de uma escala de valores. Um exemplo. Justiça, injustiça. Fidelidade, infidelidade. Gratidão, ingratidão. Acho que está dando para entender, né?
os polos, dentro de uma escala de valores. Eu também pesquisando, eu encontrei uma pirâmide de escala de valores. E valores pessoais, né? Que você precisa ter, né? Não de números ou coisas assim, matemática. De uma escala de valores. E num dos níveis dessa pirâmide, né? Estava lá assim, coerência interna. Aí, coerência interna? Aí, embaixo, tinha a explicação de cada nível. Nesse nível, coerência interna, estava escrito assim, as minhas escolhas pessoais, internas, que eu tomo, elas devem ser coerentes, coesas com aquele que eu sou externamente. Olha só, tem a ver com a gente? Tem. Então, ter uma escala de valores é saber que em um dado momento você vai ter que tomar posse dela e decidir e escolher entre o justo ou o injusto, o honesto e o desonesto, sabe? Ser fiel ou não ser fiel, ser cristão ou não ser cristão. Pense nisso, sabe? Ser coerente com você, com a sua escolha, com o outro e externamente, em todos os ambientes em que você se encontra. Na sociedade, na igreja, na escola, na família, em qualquer lugar. Você tem que ter esse parâmetro na sua escala de valores, como cristão. Isso não era uma pirâmide feita por uma igreja, um membro de uma igreja. Era uma pirâmide do mundo. Né? Creio eu, dentro da área de psicologia, dizia isso. Então, meus queridos, eu estou falando de tudo isso para embasar o nosso tema do dia, o amor que prioriza. Olha só, às vezes, né? O nosso estilo de vida, aquilo que escolhemos, isso está no material. Ele vai nos aniquilando aos poucos. Sabe? Até mesmo de forma quase que imperceptível. Por quê? Porque, às vezes, eu vivo um cristianismo de ilusão. Um cristianismo de convicção e não de conversão. Então eu vivo numa vida assim, às vezes, de ilusão, mesmo dentro da igreja, mesmo professando ser cristão adventista do sétimo dia. Como? Eu chego num nível que eu acho que eu estou bem. Então eu vivo iludida. Porque eu vou à igreja aos sábados, eu faço a lição da escola sabatina, eu até oro todos os dias. Mas sabe, eu também faço outras coisas. E o cristianismo de convicção, ele vai nos levar ao aniquilamento, né? Acho que essa palavra existe. Por nós mesmos. Porque eu faço essas coisas e penso, me iludo que eu estou escolhendo, colocando Deus em primeiro lugar. Porque eu oro, porque eu venho à igreja, porque eu faço as coisas. E às vezes eu só sou convicta, eu não sou convertida. Sabe? Sabe por quê? Porque priorizar Deus significa transformação. Significa deixar o velho homem e viver o novo homem. Sabe? É viver o cristianismo, é respirar o cristianismo, a palavra de Deus. É agir como ele agia. Ele transpirava, ele vivia, ele ajudava as pessoas. Ele estava com elas, ele não tinha preguiça. Hoje nós, né? Se o sermão dura 1 hora, a gente já está reclamando do pregador. A gente não aguenta ficar 1 hora sentado aí.
E Cristo ficava horas e horas e horas e horas em pé, falando para uma multidão doente. Vocês conseguem entender o quanto aquilo devia ser? Sabe, o quanto que sugava dele? Não esqueçam, quando ele esteve aqui, ele era homem. O quanto ele era sugado. Cuidado para não ser apenas convicto e não convertido. O testemunho vai falar disso. Lindo o testemunho de hoje. Olha só. Só me situar aqui. O material trouxe também uma afirmação que mexeu muito, mas é esse ponto que mexeu muito comigo. Olha só, diz assim: para Deus, nosso direito de escolha é extremamente importante, porque ele mede o homem por aquilo que ele coloca em primeiro lugar. Olha só. Você conseguiu entender essa frase? Deus mede a mim e a você pelo que eu e você colocamos como prioridade na nossa vida. E aí? Como estamos? Como estamos? Ele está te medindo agora. Você consegue imaginar Jesus olhando para você e vendo a sua escala de escolhas e pensando assim: vai se perder. Porque ele sabe, gente. Não é predestinação, ele sabe o que vai acontecer comigo, com cada um aqui. E ele está sendo longânimo, e ele está te dando oportunidade, tá, sabe? E traz uma semana de oração, e movimento, e a igreja tem um monte de ministério, e ele te dando oportunidade, me prioriza, me coloca em primeiro lugar. E você está lá, se iludindo com a sua vidinha básica de cristão. Sabe? Eu também. Foi por isso que esse sermão me deixou assim. Eu fiquei feliz e ao mesmo tempo apavorada. Meu Deus do céu, onde eu estou? Onde eu estou que o Senhor não está no topo? Porque eu percebi hoje que Deus não está no topo. Deus não tem sido prioridade, irmãos. Apesar de eu vir aqui, eu faço as coisas que muitos aqui também fazem. Entendeu? Não é colocar o eu aqui, mas... Está entendendo? Eu também estou aqui buscando assim como vocês. E eu fiquei preocupada comigo. Fiquei preocupada com algumas pessoas também. Entendem? Deus está medindo você. E Ele pode já ver se você perdeu ou não. Se perdeu ou não. Mas Ele não quer. Ele quer, filho, ainda dá tempo. Vem cá. Vem, senta aqui. Vamos ser amigos, vamos conversar, vamos resolver essa parada. Ele quer fazer isso por você. Ele te chama essa noite para fazer isso por você. Sabe? Seria bom que a gente tivesse visitas aqui. Porque esse sermão também seria para elas. É uma Semana Santa. Mas quem sabe, as visitas não somos nós. Porque nós ainda não temos tudo que precisamos ter para nos candidatarmos a seres celestiais. Porque quando a visita vem, normalmente a gente pensa o quê? Que ela precisa de um estudo bíblico, que ela precisa ter mais conhecimento, experiência. Talvez eu e você sejamos visitas. Estamos precisando disso. Não é verdade? Pode ser. Olha só. Colocar Deus em primeiro lugar é sentir as transformações, é viver as transformações, é sentir aquele turbilhão mexendo com você, dizendo assim, não faça isso. Olha o que Paulo falou. O que Paulo falou? O que eu quero e o que eu devo fazer, eu não faço, mas eu faço aquilo que eu não devo fazer. Se isso daí não for um turbilhão, se isso daí não for crescimento espiritual,
comunhão com Deus. E se você não está vivendo isso, se você não está se questionando, assim como Paulo se questionava e ficava e pensava nas suas atitudes, nos seus erros, nos seus pecados. E Paulo, às vezes, é tão difícil de entender, sabe por quê? Porque Paulo é intimista. Ele falava daquilo que estava dentro da alma dele, que estava sendo mexido pelo Espírito Santo. E nós estamos vivendo um turbilhão de emoções que leva à prática, a mudanças reais. A dizer assim, olha, eu não faço mais isso porque é pecado e não vou fazer. Você tem se posicionado? Você tem se posicionado? Não vou fazer. Quem é seu Deus? Quem é seu Deus? Você precisa se posicionar diante do pecado e dizer, eu não vou fazer, não vou fazer. E não fazer. Não adianta, meu querido, você orar todo dia, você fazer a lição, fazer tudo, você não se posicionar. Porque quando você não se posiciona, é como se você estivesse dizendo que Deus não tem condições de tirar o pecado, esse pecado da sua vida, essa tentação que você vive escorregando, vai e volta, vai e volta. Vai chegar um momento que não vai dar mais para voltar. E você vai ficar lá. Olha só. No mundo de hoje, a gente vive em perigo. Vocês já perceberam? Quer ver? Pensa comigo. Nós vivemos em perigo. A todo momento. Pensa comigo. Você estava tranquilo em 2019, vivendo a sua vida, o mundo inteiro. De repente, pandemia. Perigo. Ó, acendeu o alerta. Milhões de pessoas morreram. Aí depois, de repente, você está aqui, está bem. Doença. Um câncer. Leva um parente seu. Um querido. Morreu. Acabou. Talvez. Depende do que ele viveu com Cristo. E aí você está na parada de um ônibus, de repente vem um maluco correndo, bêbado. Pá, mata 2 pessoas. Você vive ou não vive em perigo? Você vive ou não vive assustado? Nós vivemos em perigo aqui nesse mundo. E aí, como bons cristãos, o que é que nós fazemos? Buscamos quem? Deus. Você costuma sair de casa e orar e pedir proteção? Quem é que vai te dar proteção? A quem você recorre? A Deus. E às vezes você passa por uma tribulação tão grande que você não só pede proteção, você pede um milagre. Realiza um milagre aqui, Senhor. Aí você vai jejuar, aí você vai orar, aí você vai sentir assim. As pessoas percebem que você está diferente, porque você está clamando, você está pedindo, você está suplicando. Porque você sabe que é um problema que não se resolve pelas vias humanas, que só Cristo pode tirar daquela condição. Daquilo que chegou para você. Mas eu pergunto, isso é priorizar? Quando você só faz isso em situações extremas? Você só é o cristão que deve ser em situações extremas? Quando o mal bate à sua porta? Aí você busca a Deus com gosto e com vontade? Isso não é priorizar. E Deus está vendo. Não é priorizá-lo. Não é colocá-lo no topo. Não é. Sabe? Isso não vai revelar o seu choro nesses momentos. Jesus ouve, Jesus entende, sabe? Ele entende. Mas talvez ele também possa ficar triste. Poxa, só me coloca como primeiro nessa hora. E o resto da vida dele, dos outros dias? Sabe? Deus está vendo tudo, meus irmãos. Dele nós não escondemos nada. Os nossos canhotos, Ele está vendo. Sabe? E Deus não quer que nós busquemos só nas horas extremas, com prioridade. Ele quer prioridade todos os dias. Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus zeloso. Sabe? Uma coisa que eu quero falar para vocês é que essa palavra prioridade, ela não aparece na Bíblia. Não, ela não aparece na Bíblia. Mas aparece uma correspondente, que é primeiro, primeiramente. Vai aparecer. Mas prioridade, não. Mas nós entendemos e sabemos, né? O que deve ser prioridade. Embora, talvez, não vivemos ela, né? Não vivemos Cristo como prioridade na nossa vida.
E elas foram relacionadas, essa palavra primeiramente, a alguns textos. E eu quero que você abra aí, porque destes textos nós vamos tirar 3 lições. Aliás, dessa palavra prioridade, primeiro, dentro da Bíblia, nós vamos tirar 3 lições. A primeira está lá em Marcos 16:9. Marcos 16:9. A primeira prioridade, gente, é Cristo põe o pecador em primeiro lugar. Deixa eu ver se dá para substituir. Cristo põe o pecador em prioridade. Né? Essa é a primeira lição que nós temos que aprender com essa palavra primeiro. Cristo põe o pecador em primeiro lugar. Onde está essa passagem? Aqui, ó. E ela diz assim, Marcos 16:9. Havendo ele, Jesus, ressuscitado, nós estamos na Semana Santa, né? Vamos ter que falar, obviamente, desse tema. Havendo Jesus ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Gente, para pensar. Jesus estava morto. Jesus estava numa tumba emprestada. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Sabe? Jesus estava triunfante. Afinal de contas, o plano da salvação estava se concretizando. Ele veio para morrer, ele morreu. Ele passou pelas tentações, resistiu, era vencedor. Ele estava triunfante. E talvez, né, a gente pensasse assim, poxa, como que Jesus poderia fazer esse anúncio? Oi, gente, ressuscitei, cumpri a minha missão, eu vim para a terra. Como você acha que ele deveria fazer esse anúncio? Talvez através do governo de Roma? Né? Talvez. Né? Era o governante, era lá o maioral, e Jesus também era rei, de rei para rei, né? Quem sabe através do governo de Roma? Ou talvez através dos líderes da igreja. Né? Afinal de contas, ele também era da igreja, ele também participava, enquanto vivo ali, participou, conheceu, formou a igreja através dos discípulos, né? Iria mais para frente ser a igreja. Né? E aí, olha só, ou quem sabe, ele simplesmente, sei lá, começasse a andar pela cidade, eu não sei, precisava ser anunciado. E veja quem ele escolhe para aparecer primeiramente para quem? Uma pecadora. Uma prostituta. Que foi prostituta, né? Uma endemoniada. Por que, irmãos? Por que Jesus fez isso? Porque Cristo coloca o pecador em primeiro lugar. Sabe? Ele prioriza a mim e a você. Ele falou da prostituta, ele ficou com a prostituta, ele apareceu primeiro para ela, porque ele poderia simplesmente, ela apareceu lá, ele poderia simplesmente não aparecer para ela, não poderia? Poderia. Mas ele escolheu ela para dizer para todas as gerações, todas as eras, para que chegasse aqui hoje, para que eu, Carla, você, Linda, Dudu, Marcone, Elaine, soubesse. Eu priorizo o pecador. Foi pelo pecador que eu vim. Foi por você. Porque te amo. Porque você é prioridade. Sabe? Você é prioridade para o Senhor Jesus. Sabe? Era para que todos nós soubéssemos disso. Essa história está na Bíblia para isso. Para reconhecimento das escolhas, da escolha que Cristo fez. Ele escolheu você ao céu. Ele escolheu você ao conforto do céu, sair de toda a sua glória. Ele era reverenciado para ser chicoteado, cuspido. Por você. Foi por você.
pecador, foi por mim, pecadora. Sabe? A segunda lição diz assim: o pecador põe a si mesmo em primeiro lugar. Viu como a gente está sempre na contramão do Senhor Jesus? Jesus coloca a mim e você pecadora. E você coloca quem? Você mesmo. A maioria das suas escolhas é por você, gente. É pela gente. É pelo que a gente quer, é pelo que a gente almeja, de emprego, de trabalho, de vida melhor, de dinheiro, de estabilidade, de uma casa boa, um carro melhor. Já parou para pensar que as suas escolhas estão sempre envolvendo você? Você. Enquanto Jesus te coloca em primeiro, você se coloca em primeiro e não ele. Nós somos bem diferentes dele. Por isso que ele tinha que vir mesmo. Sabe? Mas eu quero dizer para você que hoje, isso se dá por quê? Porque nós vivemos numa batalha. E essa é a maior batalha que nós podemos enfrentar hoje, enquanto cristãos, é contra o egoísmo e a cobiça. Enquanto nós formos egoístas, vai ser difícil para a gente tomar o caminho certo. Sabe? Estes dois, a cobiça e o egoísmo, eles estão, o material fala assim, ó, eles estão à frente de todo o problema espiritual que nós temos. Todo o problema, todas as dificuldades espirituais que nós temos é por causa do egoísmo e da nossa cobiça. E aí eu pergunto, o que te faz pecar hoje? O que de alguma forma te afasta de Deus? O que te faz envergonhar os que te amam e se preocupam com você? Deve estar nesse pano de fundo chamado egoísmo. Sabe? Sabe o que Satanás faz? Ele nos oferece um leque de desculpas, tudo para que nós possamos colocarmos a nós mesmos no primeiro lugar. Não vou hoje para o culto não porque, sei lá, estou afim não estou muito bem hoje, estou meio depressiva. Não sei qual é a sua desculpa. Vou não. Acordei tarde, vou fazer a lição hoje não. Amanhã eu faço. Faço segunda e terça, hoje não tem nada não. Esse mês, sempre a gente tem uma desculpa. Sempre ele vai colocar uma desculpa para que nós possamos não colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar. Ele até traz algumas correntes de pensamento que nós vemos aí nas redes sociais, que diz assim: eu agora vou pensar mais em mim, eu vou atrás da minha felicidade. E ainda por cima usa o nome de Deus, porque diz assim, afirmando assim, coisas do tipo: Deus quer que eu seja feliz. Então eu vou ser a minha maneira, no lugar que me faz feliz. E aí, de repente, a pessoa muda de denominação, entendeu? Sei lá, abandona a família. Nós temos visto algumas correntes desses pensamentos. Eu. Vocês perceberam o tanto do eu? Eu vou fazer isso. Eu vou buscar a felicidade. Eu preciso de fazer mudanças nas quais eu pense mais em mim. Você vê o tanto de eu, mas eu quero te dizer essa noite que não é o eu, é ele. Nós temos que tirar a primeira pessoa do discurso e colocar a terceira. E nós temos que dizer, é por ele, é para ele, é nele, é com ele. Sabe? O eu deve ser eliminado. Eliminado. De tudo. Das nossas pregações. Sabe? Temos que ser mais cristocêntricos. Entendeu? Da nossa fala, do nosso andar, do nosso agir com as pessoas. É ele, por ele, nele, com ele. Não é para a Carla, é para o Senhor. Meu trabalho é dele.
Eu gosto de uma afirmação que diz assim: eu sou professora? Não. Estou professora, né? Eu sou cristã. Sou filha de Deus, né? Princesa de um reino, né? Eu sou professora aqui, né? Nesse mundo de passagem, mas na verdade eu sou cidadã do céu. E é assim que nós devemos nos comportar, né? E agir. Tantas são as válvulas de escape e desculpas que nos são apresentadas pelo inimigo, né? Porque o intuito dele é nos manter ocupados com aquilo que não é pão. Quem é o pão da vida? Jesus Cristo. Quanto mais você estiver longe do pão, quanto mais você estiver longe da pessoa do Senhor Jesus, para ele, melhor. Para ele, melhor. Sabe? E às vezes, coisas importantes, muito importantes também são colocadas à nossa frente para que nós não coloquemos Cristo em primeiro lugar. Você quer ver uma aqui na Bíblia? Abra sua Bíblia em Lucas 9, 59 e 60. Amém? Lucas 9, 59 e 60. Vai dizer assim, ó. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar meu pai? Isso é uma tarefa importante? Você já passou por isso? Eu passei. Eu tive que sepultar o meu pai. Só que eu não tive só que sepultar o meu pai. Quando nós vamos no enterro de alguém, a gente chega lá na hora, já está tudo pronto, você, né, se compadece ali, chora com a pessoa, dependendo do grau de intimidade, passa uma palavra de força, né? Agora eu tive que sepultar o meu pai. Nós somos 5. Minha mãe estava destruída naquele momento. Eu e Márcio é meu irmão, que vocês alguns conhecem, nós tivemos que ir para a funerária. Eu fui submetida a escolher o caixão do meu pai. Aí teve uma hora, acertamos a parte lá de dinheiro e tal, pagamos, passou o cartão, beleza. Aí falou, agora vocês vão escolher o caixão. Gente, dói demais. Você saber que aquela pessoa não está mais ali. E só está uma matéria que daqui a alguns dias não vai ser nada. Vai voltar para o pó. Ele não estava mais ali. Né? Morreu. Sabe? E aí nós escolhemos o caixão. E aí o rapaz falou assim, vocês querem vê-lo? E meu irmão falou assim, quero. E eu falei assim, eu fui, né? E eu fui atrás do meu irmão. Gente, eu nunca tinha visto meu pai pelado na vida. Meu pai estava numa, tipo uma bancada de ferro. Inerte. Imóvel. E aquele homem que fazia parte da minha vida, que me ensinou a andar, que me colocou no colo, que me ensinou valores, princípios, era nada. É isso que o pecado faz com a gente. Nos separa de Deus. Quando nós não priorizamos. Mas sabe qual é a minha felicidade? É que em 10 meses de doença, de câncer, de dor e sofrimento, e vai para o hospital e faz exame. Nesse período, Késia e eu conseguimos dar estudo bíblico para o meu pai. E ele se batizou na outra igreja pequenininha, antiga, no dia do aniversário dele. Na véspera da morte dele, eu perguntei assim, pai, o senhor está com Cristo? Ele fez assim, tô, filha. A voz bem fraca, tô, filha. O senhor está em paz? Ele fez assim. Então, a história é triste de ir na funerária? É.
Mas me conforta saber que meu pai está salvo. Sabe? Está salvo. E isso é maravilhoso. Mas aí a história continua, o verso continua. Replicou-lhe Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Gente, Jesus é maravilhoso. A gente é que às vezes não entende. Parece, mas Senhor, permite-me sepultar o meu pai, é o meu pai. Sabe? É o meu pai, me permite. Jesus disse, é como se Jesus quisesse que ele entendesse, mas a nossa mente é tão limitada, que ele não entendeu. Jesus estava querendo dizer assim, vem e segue-me, porque ele já está selado, ele já foi, agora cuida da tua vida. Vem buscar o reino do céu, sabe? Eu não sei se aquele pai dessa história aí, ele estava salvo, eu não sei. Mas a Cristo queria salvar aquele homem. E ele não priorizou a Cristo. Ele não priorizou a Cristo. Eu fiquei me perguntando, será que ele vai estar salvo? Será que ele mudou o rumo da vida dele? Eu não li os outros versos, irmãos. Deveria, mas não li. Você está entendendo qual é a importância desse verso? A importância desse verso? Nada que você faça possa ter mais valor, nem enterrar o seu pai, possa estar em primeiro lugar, a despeito do Senhor Jesus. Cristo não pode vir em segundo plano. Ele tem que estar sempre em primeiro plano. Você não pode pedir licença e falar assim, Senhor, fica um pouquinho aqui, eu vou ali. Não. Cuidado. Lembra que a gente vive num mundo de perigo? A gente vive num mundo de perigo. Eu estou aqui, eu não sei se eu vou estar daqui a pouquinho. Posso ser que eu, sei lá, tenha um infarto fulminante aqui. Cadê a carro? Já foi, morreu. Com muitas pessoas foi assim na pandemia, não foi? E nós sofremos. Olha só. Nós precisamos nos preocupar, porque Jesus nos revela com essa passagem o que deve ser colocado em primeiro lugar. O seu reino. O seu reino. Mas, será que as pessoas aí fora também não estão colocando o reino? Colocar qualquer reino, colocar o reino, né? Escolher um reino e colocar um reino é uma coisa fácil. Difícil é colocar esse reino em primeiro lugar. É disso que ele está falando, colocar o reino dele em primeiro lugar. Porque colocar o reino de Deus, qualquer um pode fazer. De uma forma espiritualista, de uma forma, sei lá, lá a minha sobrinha mesmo que frequenta o candomblé, ela disse, não, Jesus está acima. Jesus está acima. Depois é que vem os outros santos. A maneira dela colocar o reino de Deus. E são várias as maneiras aí. Mas o cristão que diferencia é aquele que coloca em primeiro lugar, em tudo, acima dele mesmo. Acima de todas as coisas, de tudo que você julga ser importante. Entende? Sabe por quê, irmãos? Haverá um dia em que, depois eu assisti o testemunho e ela fala disso, né? Desse verso. Haverá um dia em que nós, talvez, eu não quero estar dentro desse contexto, eu espero que vocês também não, que haverão pessoas que dirão assim, Senhor, Senhor, eu pregava, eu dava cesta, Senhor, Senhor, eu estive lá na sua casa, sabe? Pessoas convictas, talvez, mas não colocavam o reino de Deus em primeiro lugar. Porque talvez esse Senhor, Senhor, era mais para se aparecer. Mesmo dentro da igreja, o egoísmo, a tal da cobiça, a tal do eu faço para que vejam o que eu faço. Sabe? Internamente. Nós temos que nos preocupar. Nós temos que orar, sabe? Orar e pedir, Senhor, me ajuda a
a ser transformada. Como eu posso te colocar em primeiro lugar em tudo? Né? Nós temos que ter esse tipo de oração. Porque senão nós corremos o risco de ouvir, sabe o quê? De ouvir isso aqui, ó. Não te conheço. Nunca os conheci. Afastem-se de mim. Que dor. Já pensou ter que ouvir isso? Que desespero. Saber que foi tudo em vão. Porque nós vivemos na ilusão da convicção e não da conversão. O terceiro ponto é: o cristão coloca Cristo em primeiro lugar. Vamos ampliar um pouco esse verso? Ele diz assim, ó. Vamos fazer algumas perguntas para que a gente possa ampliar. Não esse verso, né? Mas esse aqui. Esse aí. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, que é o texto base de hoje. O que devemos buscar? Você sabe? Dentro desse verso, o que você deve buscar? Você sabe? O reino de Deus. O reino de Deus. Mas não só isso. Não é só buscar o reino de Deus. Mas é buscá-lo em primeiro lugar. Porque buscar, nós estamos buscando. Se estamos aqui, nós estamos buscando, não estamos? De alguma forma, nós estamos buscando. Mas será que nós estamos buscando em primeiro lugar? Como conseguiremos isso? Como a gente vai conseguir o reino de Deus em primeiro lugar? Já foi feito. É por meio da justiça de Jesus. Está vendo? Ele já veio, pagou o preço. Por meio da justiça dele, você pode ter o reino dele em primeiro lugar. Você só precisa tomar uma posição. Né? Fazer a escolha, priorizar isso. Mas já está garantido para ti. Por Jesus Cristo. Quais serão os benefícios alcançados? Segundo o verso. Quais serão os benefícios alcançados? Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Todas. Não vai te faltar nada, então não tenha medo de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque não vai te faltar nada, ele vai te acrescentar tudo o que você precisa. Talvez não aquele carro do ano que você quer, aquela casa maravilhosa, mas você vai ter uma casa, você vai ter um carro, você vai poder resolver sua vida, porque ele vai te acrescentar quando você colocar o reino dele em primeiro lugar. Todos os seus sonhos e desejos. Não é isso que a música tema fala? Ele sabe os seus sonhos, os seus desejos, ele sabe. E ele vai te acrescentar. Ele vai te dar. De graça. Olha só. Está querendo ir, não? E sabe por que ele vai te dar? Porque você é amado, você é amada. Porque você é cheio de valor para ele. Você tem valor. Por mais que alguém diga para você que você não é essa bola toda, mas você é. Por quê? Olha o que ele fez por você. Foi por você. Foi por você que ele morreu. E sabe por quê? Porque ele te ama. Porque ele quer te ver feliz. Sabe? Porque ele te priorizou. Acima de qualquer outra coisa. Ele te priorizou, ele veio, pagou o preço. Você tem valor. Sabe? Essa é a Audiclere. A Audiclere é médica. A Audiclere, dentro da sua busca, né, de Deus, ela viveu o turbilhão. Mesmo turbilhão de Paulo, dos grandes homens dentro da Bíblia. Pedro. Eles viveram os turbilhões das experiências espirituais, que nós também precisamos viver. Se não estivermos vivendo, tem algo de errado, né? E ela viveu, ela passou pela experiência de saber quando, até que momento ela era convicta para ser convertida.
É lindo o testemunho dela, a história dela é fantástica. É um testemunho que te, sabe, faz você sentir mais fé ainda em Deus. Deus vai se revelando para ela por meio da palavra. Ela ora e pede a Deus um verso que diga se aquilo que ela está estudando na Bíblia é verdade. Aquilo que está sendo passado para ela no estudo bíblico é verdade. É lindo. Ela foi perseguida durante esse tempo, das suas experiências espirituais com Deus, com o conhecimento da palavra, e simplesmente porque ela foi colocando Deus em primeiro lugar. Roda aí pra gente um pedaço. Se puder adiantar essa fala dela e já ir direto para a fala da apresentadora, né? Que o que nos interessa aí é o testemunho. Não vai rodar todo, infelizmente, porque, gente, é mais de 30 quase 30 minutos, mas é lindo. Depois você tem que assistir na Audicléry íntegra. de Souza Silva nasceu em Caruaru, Pernambuco, depois mudou-se para Recife. Filha de uma família abastada, ela sempre estudou em escolas católicas e seria a terceira geração de freiras da família. Frequentava as missas com regularidade, comungava diariamente e foi em um retiro espiritual no Colégio das Freiras que ela teve seu primeiro contato pessoal com Jesus. Ela até diz que o responsável por sua conversão foi um frei franciscano que lhe confirmou o que ela tanto quis entender e aprender. Casou-se e, entretanto, já casada, uma tristeza muito grande tomou conta do seu coração e ela começou a questionar alguns valores sociais da família. Começou a estudar a Bíblia mais profundamente e percebeu que Deus começava a lhe cobrar atitudes que correspondessem às suas novas convicções. Como será que essa pessoa tão enraizada aos costumes e tradições sociais de sua família acabou passando por uma conversão de 180 graus? É isso que a gente fica sabendo agora, porque a Audicléry está aqui com a gente. Audicléry, que bom que você está aqui com a gente. Olha, eu não consigo nem agradecer você ter saído lá do Recife, vir aqui para honrar, prestigiar nosso programa. Muito obrigada. Mim, vocês realmente me encantaram com essa atitude assim de me convidar. Eu realmente não tenho muita coisa para falar, mas o que puder ajudar, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui. Muito obrigada. Audicléry, fala para a gente um pouquinho o seu nível de envolvimento com a Igreja Católica. Bom, minha família é tradicionalmente católica, né? Minha bisavó tinha filha freira. Minha tia-avó, meu tio-avô tinha uma filha freira também, que é madrinha da minha mãe. E eu seria a terceira geração de freiras, porque eu queria ser freira realmente, mas eu queria ser uma freira médica. E meu pai questionava assim, por que, né, duas atividades assim? Então, basta você ser médica, você já vai ajudar bastante a humanidade. E eu realmente optei por essa segunda opção, né, porque eu depois resolvi que queria casar. E tive minhas experiências com Deus, primeiramente na Igreja Católica. Desde pequenininha, assim, fui ensinada a pedir tudo a Deus e agradecer a tudo que Deus pudesse me proporcionar, agradecer a Deus por tudo. E assim eu levei minha vida, até que li a minha Bíblia, assim, ainda na adolescência, né? Li a Bíblia, mas eu não conseguia compreender o Antigo Testamento, só conseguia entender o Segundo Testamento, o Novo Testamento. E aí eu passei a me dedicar mais à leitura da Bíblia, para que eu pudesse me integrar mais da verdade de Deus na minha vida. E aí, com 15 anos, eu acho que Deus me deu um presente, que foi fazer um retiro espiritual num colégio de freiras, através do Focolare. E lá eu conheci a pessoa de Jesus, de uma forma mais Você teve uma experiência marcante ali com Jesus. Com Jesus. O que você diria que foi colaborando para que a sua convicção religiosa mudasse? Que fatores? Eu acho que o conhecimento bíblico. À medida que eu ia lendo a Bíblia, cada dia mais, eu ia pesquisando mais, sozinha. Porque, assim, a gente não tem estudos bíblicos na Igreja Católica, pelo menos hoje não sei, mas naquela época, há, não sei, 40 anos atrás, a gente não tinha quem desse estudos bíblicos, né? Então eu lia muito e orava muito. E assim, eu acho que esse meu relacionamento com Deus de pequenininha me ajudava a... Eu não rezava, como se diz, né? Ave Maria, essa coisa, não. Eu era assim, de conversar realmente com Deus. E eu conversava e ouvia o que Ele queria me passar, o que Ele queria me dizer. Você acredita, então, que Deus responde às orações? Absolutamente. Uma das minhas preocupações, assim, na adolescência, era saber como ia ser o meu futuro. E nessa fase, me vinha na mente nomes de pessoas que eu não conhecia ninguém com aqueles nomes. E eu ficava perguntando por que esses nomes vêm na minha mente. Até que, mais tarde, eu consegui entender a razão daqueles nomes. Qual era a razão daqueles nomes? Esses nomes, mais tarde, quando eu já me encontrava adventista, eu encontrei todas as pessoas com os devidos nomes, né? Os nomes Nessa época ainda, lá na adolescência, o que foi colaborando para que você... Você já conhecia os adventistas? Pois é.
Na minha família, existe assim, na família do meu pai, existem pessoas adventistas. Mas a minha formação católica vem da família da minha mãe. Porque assim, a nossa relação maior era com a família da minha mãe. Algumas pessoas da família do papai, mas a maior era com a família da minha mãe. Então, papai recebeu estudos na igreja adventista quando eu tinha uns 10 anos. Mas ele não, assim, não chegou a se batizar, mas sempre falava em casa sobre a volta de Jesus, falava sobre o sábado, falava sobre os alimentos imundos. E eu ouvia aquilo, mas como eu era uma católica, né, fervorosa, então eu dizia, um dia eu vou conseguir compreender por que é que não se guarda o sábado, deve haver uma razão muito forte para isso, até que eu descobri quem era Constantino, né, o Edito de Tolerância de Milão, e todas aquelas coisas que Constantino fez, e eu fiquei muito zangada, porque eu achei que um homem não podia jamais modificar a palavra de Deus, ele não tinha esse direito, e isso realmente assim, foi um fator muito importante para a minha decisão de passar a guardar o sábado. Por quê? O que você quer dizer exatamente com católica fervorosa? Bem, depois que eu fiz o encontro, né, a Mariápolis no caso, então ali eu passei a comungar todos os dias, porque eu precisava todos os dias. Eu saía da aula de 5h30 do colégio e ia para a capelinha do Hospital São Sebastião e assistia ali a missa e comungava todos os dias. Depois, quando fui para Recife, já com 17 anos, para fazer medicina, para fazer vestibular, então já não ia todos os dias, porque a igreja ficava distante, eu morava assim na rua da minha igreja, né? Então já em Recife já ficava distante, já era mais complicado, estudando muito vestibular e tudo mais, então já ficava mais difícil. Mas assim, tudo na minha vida era com Jesus em primeiro lugar, conversando, orando, até jejuando, porque eu via na Bíblia. Tive fases assim de jejuar muito. Qual foi, Audicléria, seu primeiro contato com os adventistas? Primeiro contato com os adventistas, além da família do meu pai, né, dessas pessoas, que eu quero muito bem, inclusive. Assistir em casa. Rayane, você vai cantar mais uma música antes da oração? Tive fases assim. Não adianta fazer biquinho, linda. Vai ter que assistir em casa, tá no grupo da igreja. Já vai estar lá, né, Yuri? No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vai ocupar seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração,
coração. Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai sorrir, vai vencer. Amém. Amém. Tá nos slides ainda? Só para finalizar. A tendência natural dos pecadores é colocar a si mesmos em primeiro lugar. Essa é a nossa natureza. Mas nós aprendemos hoje que Cristo deve estar em primeiro lugar. Sabe? Quando eu vi isso daí, eu entendo o propósito da igreja para a visita. Mas eu me senti tão acolhida por ela. Olha, aceite a Jesus agora, do jeito que você está, Carla. Ainda que você não tenha colocado Jesus em primeiro lugar, mas a partir de hoje coloque. Aceita do jeito que você está aí, quebrantado, com problema, com dificuldades. Aceita, prioriza, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, porque olha só, aqueles que colocam Cristo no primeiro, e não só no primeiro, no último, e no melhor lugar de sua vida, são as pessoas mais felizes do mundo. Que não vivamos de ilusões, de uma ilusão, como cantou a Rayane. Coloque Deus em primeiro lugar e seja feliz para a eternidade. Esse é o meu desejo e essa foi a mensagem para hoje. Pegue essa mensagem em casa, tá? No grupo da comissão. Eu queria pedir, disponibiliza no grupo da igreja, leia, medite nela. Vai te ajudar. Vamos orar? Oremos então. Senhor Jesus Cristo, obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu. Obrigada, Senhor, porque os meus irmãos estão aqui, pela palavra que nós ouvimos, pelo estudo que fizemos aqui de uma maneira rápida, simples, mas para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Ajuda-nos, ensina-nos, trabalhe, molde a cada um aqui, Senhor, para que nós venhamos a cada dia, a cada segundo do nosso viver nessa terra, priorizar o Senhor, colocá-lo acima de todas as coisas, de tudo que possa existir de bom nesse planeta, Senhor. Que nós não sejamos atraídos por estas coisas, que nós não sejamos pessoas cheias de ilusões nessa terra, porque nós não pertencemos a este lugar. Ô Senhor, nos dá essa falta de pertencimento daqui. Eu não quero pertencer daqui, eu não quero ficar aqui, Senhor. Senhor amado, trabalhe em nós, nos leve em paz e segurança para casa. Nós te pedimos isso porque sabemos que a tua misericórdia é tão grande, Senhor. E o Senhor nos colocou em primeiro lugar e continua colocando a cada segundo, a cada vez que nos levantamos, que respiramos, que fazemos as nossas atividades.
O Senhor está dizendo, você é meu, você me pertence, eu te comprei, eu paguei o preço. É disso que essa Semana Santa está querendo nos alertar, Senhor. Crava isso em nossos corações, Senhor. Nos permita, Senhor, viver uma comunhão onde o Senhor está em primeiro lugar, a todo instante, a cada segundo, a cada momento, a cada respirar da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que se nós pedirmos em nome dele, para que o Senhor seja glorificado em nome do Filho, o Senhor nos atende, o Senhor nos dá, se pedimos no nome dele, é no nome dele que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém.